Revolução Russa, continuação. Então vamos continuar, gente. Aula passada a gente viu o contexto da Rússia no final do século XIX e no início do século XX, os antecedentes da Revolução de 1917. A gente viu nesse contexto que a Rússia era um país bastante atrasado em comparação com a Inglaterra, em comparação com a França, em comparação com a Alemanha. Ela não tinha uma indústria forte, ela não tinha tantas colônias quanto tinha a Inglaterra, quanto tinha a França. Ela tinha uma malha ferroviária ainda em construção, interconectando o país, e ela vivia um absolutismo monárquico, tá? Uma figura totalitária que era o imperador da Rússia, o czar da Rússia, Nicolau. Tá? Então, do ponto de vista político, a Rússia ainda estava lá no século XVIII, XVII, XVIII. Tá? Então, um país bastante atrasado no contexto europeu. A gente viu também que a Rússia, em 1904, 1905, entrou numa guerra com o Japão e perdeu essa guerra. Apesar de ser muito maior do que o Japão, perdeu a guerra. Lembrando que o Japão estava passando também por um processo de expansão territorial. Do mesmo modo que os países europeus, o Japão também estava se expandindo em busca lá da sua matéria-prima, do seu mercado consumidor, da sua industrialização. E a Rússia estava fazendo ensaios de modernização, tá? E ela vai apanhar feio. E isso, após essa guerra, vai se gerar um sentimento muito forte de insatisfação com o autoritarismo do czar Nicolau. A população, tanto do campo quanto da cidade, vai ficar insatisfeita. Tá? E em 1905 tem um segundo episódio que vai agravar mais ainda esse mal-estar, que é o Domingo Sangrento. A gente viu lá, a população marcha em direção ao Palácio do Nicolau II, uma manifestação pacífica, tá? Por membros da classe trabalhadora da cidade e alguns membros representantes do campesinato também. Reivindicações: melhores condições de vida, direitos trabalhistas, maior participação política, enfim, uma série de reivindicações populares. Resultado: o czar Nicolau II, que nem estava lá, ele manda sua guarda atirar contra a população. E isso vai causar um evento traumático na história da Rússia. A população recebe tiros da guarda do czar, muita gente morre, há um corre-corre, há um alvoroço, e esse episódio fica conhecido como Domingo Sangrento, em 1905. Tá? Então, é o segundo evento aí traumático na história da Rússia no começo do século XX. Terceiro evento traumático: entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. A Rússia entra na guerra ao lado da França, ao lado da Inglaterra, contra a Alemanha, contra o Império Austro-Húngaro. Ela entra na guerra porque ela era uma aliada, estava se formando como uma aliada ali da França, né, que estava financiando as ferrovias russas, né? A Rússia estava ensaiando a sua modernização ali, e ela começa a apanhar na guerra, né? O exército russo, ele era mal treinado, o exército russo não tinha equipamentos de ponta como tinha a Alemanha, como tinha a Inglaterra, e muita gente, muitos soldados começam a morrer nessa guerra, né? E esses soldados que eram recrutados em todas as partes lá da Rússia, né? E muitas vezes recebiam lá um uniforme, uma arma, e era enviado para o campo de batalha para ser bucha de canhão, né? Então isso começa a gerar insatisfação, começa a gerar oposição, começa a gerar mal-estar, né, entre as classes populares
e as classes políticas, né? A família dos Romanov, que estavam lá, né? Que era a dinastia dos Romanov. Estavam lá há muitos séculos, né? Aquela família luxuosa lá no palácio, o povo se matando na guerra, lutando em prol de uma causa que eles mal sabiam qual era, né? Afinal, estavam lá no campo, tal, e envolvido numa guerra cujos recursos, né, mal eram distribuídos para a população, tá? E finalmente a gente chega em 1917, que é onde paramos na aula passada. 1917, gente, a gente viu também que desde ali do começo do século XX formou-se partidos políticos, tá? Inicialmente clandestinos, e esses partidos políticos tinham dois, né? Os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques eram mais moderados, eles queriam o fim do absolutismo na Rússia, mas queriam uma transição para o capitalismo, né? Eles queriam um parlamentarismo ali nos moldes franceses e uma economia capitalista, tá? E enquanto os bolcheviques já eram mais radicais, eles achavam que queriam também o fim do absolutismo na Rússia, mas eles queriam um modelo econômico socialista, né? O socialismo era uma teoria que vinha ganhando força ali, e ele se apresentava como um modelo político, econômico e cultural superior, mais avançado do que o do capitalismo, né? O capitalismo geraria guerras, né? A Primeira Guerra Mundial seria fruto das disputas por territórios, colônias, matéria-prima e todo um lucro que ia para os patrões, enquanto a classe camponesa, a classe dos trabalhadores ficariam com a menor parte. Então o socialismo era uma teoria que visava superar esse modelo de economia em prol de algo mais igualitário, né? Onde haveria distribuição maior dos recursos e onde não haveria propriedade privada dos meios de produção, tá? Ou seja, não haveria fábricas, indústrias particulares. Todas as indústrias, todas as fábricas seriam cooperativas, tá? Pertencentes ao Estado. E esse Estado seria administrado pelas classes populares, tá? Grosso modo, essa é a diferença entre os mencheviques e os bolcheviques. Esses partidos, eles estão ali, né? Eles estão se formando e, ao mesmo tempo, depois do Domingo Sangrento, você tem a abertura, a concessão pelo Nicolau II de uma Duma, né? Aí é o vocabulário da Revolução Russa. A Duma vocês podem traduzir como um parlamento, uma espécie de uma assembleia que era aberta às classes políticas de oposição ao imperador para discutirem temas políticos, novas atitudes, novas ações, novas medidas sociais, enfim, foi uma concessão que o czar Nicolau II permitiu após o Domingo Sangrento, porque havia se criado um mal-estar enorme e ele achou melhor fazer essa concessão. Então ele criou a Duma. Só que essa Duma, ela não funcionava direito. Vira e mexe, o czar ia lá e fechava, né? Então ficou meio capenga, né? Essa abertura aí desse absolutismo monárquico na Rússia. Mas os partidos continuaram com as suas atividades, né? Inclusive fazendo campanhas com a população e etc. Tá?
Chega em 1917, em março, você vai ter o estopim, tá, da insatisfação popular com o Nicolau, né? A Rússia levou muitas baixas na Primeira Guerra Mundial e você vai ter os bolcheviques defendendo a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Os mencheviques vão se manter a princípio favoráveis à manutenção da Rússia na Primeira Guerra Mundial, tá? Mas o fato é que em fevereiro de 17, os dois partidos vão se unir, eles vão marchar em direção ao Palácio do Czar e vão impedir, né, vão tomar o Palácio do Czar, vão impedir as pessoas de entrar e de sair e vão prender a família real, tá? Tanto os mencheviques quanto os bolcheviques. E aí você tem a Revolução de Fevereiro ou de Março, né? Alguns chamam de Revolução de Fevereiro, outros de Março, porque foi entre fevereiro e março, né? E tem uma mudança de calendário ali na época, né? Então, essa seria a primeira etapa da Revolução. É a Revolução Branca. Ela é chamada de Revolução Branca porque ela foi, após essa tomada aí do palácio, quem assumiu a liderança do processo revolucionário foram os mencheviques, ok? Então ela é a Revolução Branca. Os mencheviques eram representados pela cor branca. Os bolcheviques vão ser representados pela cor vermelha, tá? Então, março, fevereiro e março é a Revolução Branca. Os mencheviques e os bolcheviques estão juntos, mas quem assume a liderança nesse momento são os mencheviques, liderados pelo Alexandre Kerensky, tá? E olha só, o que os mencheviques aí vão defender depois que eles tomam o poder? Eles vão, primeira coisa, conceder anistia a presos políticos. Ou seja, todo mundo que tinha sido preso na época do czar, por razões políticas, vão poder voltar à Rússia. É o caso do Lenin, é o caso do Trotsky, que pertenciam ao partido bolchevique e que eram líderes, inclusive, do partido bolchevique, mas estavam expulsos do país pelo czar, tá? Outra medida que vai ser tomada. Os mencheviques, eles vão manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Isso foi uma medida impopular, tá? Porque a população estava de saco cheio de ter seus filhos lá enviados para a guerra morrendo. Outra medida do governo menchevique, maior liberdade individual, tá? No absolutismo lá do czar, você não tinha liberdade de expressão nenhuma, né? O czar ia lá, fechava a Duma, controlava a imprensa. Aqui você tem, com os mencheviques, maior liberdade individual, tá? E você vai ter também a redução da jornada de trabalho para 10 horas, que era uma reivindicação dos trabalhadores desde lá do Domingo Sangrento, tá? E maior liberdade de imprensa também. Então essas são as medidas da Revolução Branca de fevereiro ou março pelos mencheviques. Acontece que a partir de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, você vai ter uma mudança aí no panorama da coisa, tá? Primeiro, Lenin, que era o líder do partido bolchevique, que havia andado pela Europa, né, tinha sido exilado. O Lenin, ele era o cara intelectual do partido bolchevique, que conhecia muito bem os textos de Marx, né, o teórico do socialismo, e ele havia aprofundado-se nos estudos de Marx e tinha elaborado novas teses para o socialismo aplicados à realidade da Rússia, né? Então ele volta assim, com sangue nos olhos, né?
Em 17 ele volta para a Rússia, né? A Revolução Branca concedeu lá o retorno, a anistia. Ele volta, ele fala, ó, gente, tá, eu estudei a fundo aí as teorias do Marx e tal, estou observando a realidade da Rússia. Tudo bem que eu não estou no país, mas recebo os jornais, o partido me informa. E é o seguinte, a gente tem que sair dessa guerra aí, tá insustentável, a gente tem que implementar um modelo popular, tá? E socialista para valer aí na Rússia, tá? Essas são as teses de Abril. As teses de Abril, então, quando Lenin volta para a Rússia, ele volta sob o seguinte lema: todo o poder aos soviets e paz, terra e pão. Já vou explicar melhor o que são os soviets. Primeiro vamos nos ater ao paz, terra e pão, né? Isso aqui inclusive caiu em alguma prova. Paz significa saída da guerra, saída da Primeira Guerra. Terra significa terra para todos, uma distribuição mais igualitária de terra. E pão, alimento para todos, tá? Não pode ter fome na Rússia. E o segundo lema das teses de Abril é todo o poder aos soviets, né? O que são esses soviets? O vocabulário de Revolução Russa também, tá? Soviets são assembleias populares distribuídas por todo o território russo, tá? Os soviets foram criados desde lá do Domingo Sangrento, né? No começo do século XX ali, já tinham sido criados os soviets. São uma espécie de assembleias. Então o cara tá lá na província, nos cafundós do Judas, na Rússia, e quem é que representa os interesses políticos dele, né? Ele fala, são os soviets, né? Então se o cara tem um problema lá na colheita, no trabalho, ele precisa se comunicar com as autoridades, ele recorre ao soviet. Esses soviets tinham seus líderes, né, que eram os líderes da comunidade local, né? Então são os caras da classe popular, né? E o Lenin diz o seguinte, ó, todo o poder aos soviets, né? A Rússia é formada por vários soviets, que são os líderes comunitários, e esses líderes comunitários é que devem assumir o país, né? Então o Lenin volta com essa tese, dá uma radicalizada ali na Rússia, né? Ele forma um exército, o chamado Exército Vermelho, para combater o Exército Branco, liderado ali pelos mencheviques, tá? E o que acontece também entre março e outubro? Os mencheviques começam a cada vez mais podar, tirar, excluir as decisões dos bolcheviques na Duma, né? Então, os dois que ajudaram a fazer a revolução lá em fevereiro, agora os mencheviques querem excluir os bolcheviques e também começam, diante da radicalização dos bolcheviques com o Lenin, começam a se voltar para a família do imperador, do czar Nicolau. Olha só, então tiraram o Nicolau do poder e agora estão conversando com eles de novo, né? Falando, ó, os mencheviques chegam pro czar e falam assim, ó, a gente tirou vocês do poder, mas os bolcheviques estão radicalizando. Que tal se a gente se juntar para combater os bolcheviques? E outra, né, nós dois somos favoráveis à permanência da Rússia na guerra, os bolcheviques são contra. Então vamos se unir aqui, tudo bem que vamos dar uma esquecida aí no passado recente e vamos se juntar contra os bolcheviques. Diante disso, os bolcheviques passam a romper totalmente com os mencheviques e passa-se a ter uma polarização intensa, tá, na Rússia.
E aí você vai começar a ter conflitos nas ruas, conflitos armados entre a Guarda Branca e a Guarda Vermelha, o Exército Branco e o Exército Vermelho. O Exército Branco liderado ali pelo Kerensky e o Exército Vermelho liderado pelo Trotsky, tá? Então essa Guarda Vermelha é formada por operários, soldados, marinheiros, tá? Até que chega em outubro, os bolcheviques tomam a cidade de Petrogrado, tá? Que era uma das principais cidades lá da Rússia, tá? E o Kerensky é preso e é obrigado a fugir, né? Então, diante dessa vitória sobre Petrogrado, cidade importante, os bolcheviques declaram-se, né, os novos representantes do país. Tá? Quais são as consequências disso? O que os bolcheviques vão fazer? Primeira coisa, saída da guerra. Então, a Rússia sai da guerra em 1917, um pedido de paz imediato, tá? A Rússia está fora da guerra, né? Quem vai entrar no lugar ali vai ser os Estados Unidos. Uma vez que a Rússia está fora da guerra, ela vai começar a tomar suas medidas bolchevistas, né? As medidas socialistas leninistas, né? Primeira coisa, confisco da propriedade privada de terras, ou seja, não existe mais propriedade privada na Rússia. Tudo pertence ao Estado. O Estado é formado pelos soviets, né, pelas classes populares, então tudo pertence a eles e tudo vai ser distribuído para eles, né? Eles vão produzir e vão receber o resultado da produção de forma igualitária e de forma mais equilibrada, tá? Terceiro ponto, estatização da economia, tá? Então é isso, a economia passa a ser estatizada, passa a ser controlada pelo Estado. Os mencheviques vão aceitar isso, gente? Claro que não, né? Claro que eles perderam Petrogrado, começam a perder em cidades, em outras cidades, mas ainda assim você vai ter uma guerra civil que vai durar de 1917 até 1920, tá? Então você vai ter vermelhos e brancos lutando ali ao longo dos anos, tá? Outra medida que os bolcheviques tomam, né? O extermínio da família Romanov, ou seja, os mencheviques eram a favor assim de prender a família, mas não matá-la. Os bolcheviques já falam, ó, lugar de monarquista, lugar de imperador é no paredão, né? E vão ser fuzilados. E aí, essa notícia choca a Europa e a Rússia começa a ter que fazer sua revolução ali isolada e os outros países começam, né, estão em guerra, não vão se meter, mas a notícia começa a chocar o continente. E, para desespero das burguesias, as classes trabalhadoras da Alemanha, da Inglaterra, da França, começam a ficar muito animadas com o que está acontecendo na Rússia. E os partidos trabalhistas, os partidos socialistas, começam a ficar muito animados. Já que aconteceu na Rússia, por que a gente não tenta fazer aqui também? Na Alemanha, na Itália, na França, né? Inclusive no Brasil, o Brasil vai criar o Partido Comunista, se não me engano, em 1921 ou 22, tá? Mas o anarquismo, que era a ideologia predominante nos movimentos trabalhadores no Brasil, vai passar a ser substituída pelo comunismo, tá? Principalmente por conta do sucesso da Revolução Russa
lá na Rússia em 17, né? Exército Vermelho sai vitorioso. Próxima aula, gente, as consequências, a gente vai ver como é que vai se formando esse novo país, vai se formar um novo país agora, né, a União Soviética, e vamos ver como é que as coisas vão andar na economia, na cultura e na política a partir disso, ok?